Boa noite, irmãos. Graça e paz. Estou aqui na área, cheguei agora. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Mais uma vez, estou na área, hein, irmãos? Segundo alguns historiadores, né, o livro de Jó é o livro mais antigo das Escrituras, né? Bem antes da lei, um livro bem antigo mesmo, né? E aqui o que a gente está vendo, né? Agora também estou falando aqui mais um outro trecho, aí vamos juntar tudo, né, Rodolfo? Tá? Sem dúvida era um homem, diz aqui que era íntegro, justo, temente a Deus, né? Evitava fazer o mal, era um homem bom, assim, né? Socialmente falando, né? E essa palavra íntegro, justo, tal, né? Pode dar uma conotação da figura de Cristo. Tudo bem, né? E ele tinha filhos, 7 filhos e 3 filhas. Bem, até aqui, bom, vamos lá, 7 filhos e 6 filhos. E possuía 7.000 ovelhas, tal, cabelos e tudo mais. Era o homem mais rico do Oriente, sem dúvida era o homem mais rico, né? Podemos dizer que era o homem mais rico do mundo, né? Sem dúvida. E aí, nesse costume de fazer banquetes, né, em casa, né, um de cada vez, né? E seus filhos costumavam dar banquete em casa, um de cada vez. Quer dizer, havia vários banquetes, né? Cada filho dava um banquete. E provavelmente cada filho que dava um banquete convidava os seus amigos, né? O filho número um chamava um monte de amigos, dava um banquete. O filho número dois também dava um banquete, chamava um monte de amigos e dava um banquete, né? E convidava também suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Há uma conotação no espírito falando, né? Que o banquete virava uma espécie, vou usar aqui em linguagem, irmãos, um bacanal, entendeu? Um negócio que não era uma festa que rolava muita carne, né? Começava e aí a coisa, sabe como que é essa festa, né? Virava um negócio estranho, que dá uma conotação desse tipo. De tal maneira, né? Quando terminava essas festas, né? Jó ficava tão preocupado, né? Com a situação que chamava a cada filho dele, né? Que fazia a festa. Bom, filho número um fez a festa, terminou a festa, vem aqui. Chamava o menino lá, o moço lá, né? E fazia uma purificação, né? Agora, como é que ele fazia a purificação do pecado aí desses filhos, né? Diz aqui que de madrugada ele oferecia um holocausto, né? Isso, animais a favor, né? De cada filho que fazia a festa, né? Aí ele dizia: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Olha só o sentimento que ele tinha, né? Ele, e essa então era a prática constante de Jó, né? A prática constante de Jó era os filhos pecavam, né? E ele pegava esses filhos e procurava santificá-los, né? Fazendo sacrifícios, ofertas, tudo isso a favor deles, né? Claro que nós podemos levar isso para uma figura de Cristo, né? Porque, num certo sentido, né? Porém, no outro sentido, irmãos, aquilo que é gerado de Cristo não peca, né? Não faz bacanal. E quando a gente faz o banquete, que aqui nós estamos fazendo um banquete, os filhos de Jó faziam um banquete, né? Nós aqui também estamos fazendo um banquete. Agora, quando terminar o banquete aqui, o que nós vamos fazer? Irmão Rodolfo, vamos fazer uma oração. Irmão Marcos, Mano Luto, nós vamos fazer uma oração. Sabe por quê? Porque nós fizemos um banquete aqui, irmão Rodolfo, e pode ser que nós pecamos aqui, sabe, irmão Rodolfo? Porque eu falei coisas, o irmão falou coisa, e pode ser que nessas falas nossa, né? Nós temos falado coisa que não agrada a Deus, né? Pode ser que nós temos falado coisa assim que pode ter magoado o espírito, né?
Então, vamos, depois de terminar, fazer assim uma oração, né? E pedir a Deus perdão. Vamos pedir perdão, Senhor, né? Se alguma palavra foi dita errada, né? Se algum pensamento foi contrário, né? O Senhor nos perdoa, né? Porque a gente tem um sentimento, qual é o sentimento de Jó, né? Que lá no íntimo, né? Podia ser uma coisa que podia ser contra Deus, né? E ter amaldiçoado a Deus. E é verdade, né, irmãos? Quando uma pessoa fala algo que é contrário à verdade, né? Isso é maldição, não é? Vamos dar um exemplo, né? Se o Senhor abençoou e eu vou lá abençoo o que Ele abençoou, eu estou abençoando ou estou amaldiçoando, né? Observa. Então, a gente já começa a ver que esse livro de Jó, né, irmãos, está sendo útil para nós, né, mas está mostrando uma realidade, né, do homem natural e a sua preocupação com o pecado, né, e como solucionar esse problema, já que são os meus filhos, né. Como é que eu vou salvar meus filhos, né? Puxa, eu gosto tanto deles, né? Eu tenho aqui quantas cabeças de boi Jó tinha, né? Diz aqui, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, né? 500 jumentos, né? Quer dizer, e muita gente que trabalhava para ele, muitos homens ao seu serviço. Era um homem super rico, né? Então, podemos dizer que está fugindo um pouco a figura de Cristo nesse aspecto, né? Está mais para uma figura do homem natural, com todos os seus recursos, né? Apesar de ser um homem natural, era um homem religioso, vamos usar essa linguagem, né? Um homem religioso, preocupado, né, em praticar a justiça, era um homem justo, provavelmente pagava os trabalhadores, né? Dentro do foco que o irmão Marcos estava dando com relação à vida do Jó e da preocupação dele com relação por ser um homem justo, por ser um homem reto e procurar manter os seus filhos, ele chamava cada um deles, como o irmão Marcos acabou de dizer, e depois dessas cumilanças aí, né, em geral, né, seja a comilança era aí na carne, né? Então a gente pode chamar de um carnaval, né? Carnaval. Então, para não usar uma expressão muito forte, como bacanal, por exemplo, né? Seria isso, né? Uma festa bacana, né? A festa da carne, né? Então, carnaval, vamos chamar assim, né? E ele, então, sacrificava, fazia holocaustos por esse filho, de modo que esse filho, para santificar esse filho segundo a lei mosaica, tá certo? Ele fez uma analogia com relação a nós hoje no espírito, mas a única coisa que eu faço sobressair é o seguinte: aqui na sala, como nós nascemos depois da lei, né? Nós nascemos já na graça maravilhosa, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, percebe? Não há condenação, porque foi Cristo quem nos justificou. E se já somos justificados, o sangue de bodes e cordeiros e tudo mais, nada disso é mais necessário, porque o único sacrifício por todos foi feito através do Senhor Jesus. Então eu aí já coloco isso, ou seja, aqui na mesa nós não temos preocupação com relação à nossa linguagem, nem com relação às coisas que fazemos, nem que falamos, pois Cristo já habita em nós. Então, quando falamos, falamos por Ele, e mesmo que algum de nós fale apenas na carne, o próprio Cristo julga através de um ou outro falando, e aquilo que era carnal é descartado e só fica a parte espiritual. Essa é a diferencial entre a mesa do Cordeiro, que é a graça maravilhosa, e com relação às coisas que aconteciam no Velho Testamento, onde a lei é que imperava. Então, a faca no pescoço estava sobre o pescoço de cada um ali. Então, os filhos de Jó estavam com a faca no pescoço. Então, eles cometiam um pecado, e a consequência do pecado era a morte, percebe? A diferença do velho para o novo. Por isso que não devemos ficar com as coisas velhas do Velho Testamento, conforme a religião faz, porque
nós não temos mais condenação, perceba, nós não temos condenação, nascemos depois do sacrifício de Cristo por toda a humanidade, mesmo o pior vilão está debaixo da graça. Entenda? Então, mesmo sem ele ter o entendimento de que ele não pratica a obra da lei, então ele não tem condenação da lei sobre ele, então não tem pecado sobre ele. Ele está errando com os seus irmãos por total desconhecimento. Ele não sabe o que faz. Ele está fazendo segundo o entendimento do homem mandando em si e não do Cristo governando a sua vida, como nós outros que já estamos no Espírito, percebe? Então existe esse pequeno diferencial na graça que não existia na lei. Na graça, nós que somos espirituais temos entendimento que esses irmãos ainda não chegaram no entendimento e por isso praticam iniquidade. Percebe? Nós nos esforçamos para não praticá-la. E mesmo quando erramos, quando somos fracos, é Cristo quem nos fortalece. Então erramos, mas Cristo nos corrige. Quem é Cristo? É a palavra. E a palavra é o batismo no Espírito Santo. Então a palavra está sempre nos confrontando. Não era o caso do Velho Testamento. Não era o caso ali. Percebe? Então continuamos a partir daí. Eu só deixei registrado esse entendimento porque os filhos de Jó viviam segundo a lei e nós vivemos segundo a graça. Então aqui na mesa do Cordeiro nós não precisamos fazer uma oração para nos santificar perante Deus, porque as nossas palavras já são uma oração incessante que nos coloca muito além do véu, tá? Percebe? Então a nossa palavra, a palavra dos Cristos, já é uma oração incessante por todos os homens. Quando falamos, falamos para levar Cristo aos irmãos, para que Cristo nasça em todos. Por isso a nossa oração já é uma oração, a palavra que sai da nossa boca já é uma oração, percebe? E ela já santifica os nossos irmãos. Amém? Só até aí, irmãos. Irmão Rodolfo, eu vejo assim como um irmão, né? A gente percebe que várias passagens históricas e até proféticas da Bíblia, ela retrata a condição do homem, né? Como também mostra o outro lado, né? De Deus agindo em favor do homem. Então a gente, olhando assim pelo nosso lado, né? Antes de conhecer a graça, nós tínhamos essa preocupação que Jó tinha também, né? Com nossos filhos, com familiares, né? A gente tinha essa preocupação e agia também num sentido igual a Jó, em ficar horas orando, intercedendo para Deus salvar o filho, né? Para Deus perdoar o filho, para que tocasse a oração, para ir para a igreja, né? Que a gente tinha ali aquele pensamento de ir ao templo, uma oportunidade, né, de ouvir Deus para que eles fossem salvos, né? Então a gente fazia como que Jó também, nesse sentido, antes de conhecermos a graça, antes de entendermos o que Cristo fez por nós, né? Nós fazíamos parecidamente com Jó, né? Fazíamos rituais, fazíamos certos sacrifícios, né? No intuito de que Deus viesse ter uma ação a favor da nossa condição, né? No sentido espiritual, seja dos nossos filhos, seja de algum ente querido. Então nós agíamos assim, parecidos com Jó, antes de termos o entendimento da verdadeira obra de Cristo, né, por nós, que é a maravilhosa graça. Eu vejo assim, então eu vejo que muitas passagens retratam esse nosso lado da nossa condição antes da cruz. E a gente percebe que depois da cruz realmente tudo mudou, né? Tudo mudou no sentido do entendimento, né? Por aí eu acredito assim. Ok, mas eu voltei aqui. Pois é, a irmã Valdiz aí, a irmã Rodolfo eu não ouvi. Bem, irmãos, então aqui terminando aqui o comentário
dessa primeira parte aí, irmão Rodolfo, se puder repetir mais uma parte aí seria bom, né? Ou refazer o comentário. Então, irmãos, e a gente vê um homem, então, aqui um homem, né? Um homem temente a Deus, mas a festa que os meninos estavam fazendo, que juntava as três irmãs para comerem e beberem com eles, né? A coisa estava feia, essa festa aí não era legal, né? E Jó, por ser um homem íntegro, né? Estava vendo que a coisa ali estava complicada, ele teria que trabalhar, né, a purificação do pecado dos próprios filhos, né? Isso ele estava interpondo ali, né, a favor dos filhos dele, né? Bem, se fosse eu aqui no caso, né? O Jó, eu ia pegar isso aí, ia pegar a vara, né? Ia botar ordem aí da casa, né? Porque o direito os filhos têm sobre a riqueza do pai, né? Tem. Assim como nós somos filhos de Deus, não somos, irmãos. E ele não deu o direito de nós sermos participantes das riquezas dele? Nos deu. Agora, nós usarmos a riqueza do Senhor para negociar, para banquetear com os amigos, para pegar as pérolas e jogar para os porcos pisarem, né? E depois a gente vir diante de Deus e falar, não, eu sou um bom filho, né? Por isso que existe a disciplina, né, irmãos? Existe a disciplina de Cristo exatamente fazer, irmãos, não lance pérolas aos porcos, né? Não vá fazer festa, né? Com o pecador, pelo contrário, né? Fazer festa com o pecador. Você chama um pecador para a mesa, dá pérola para ele, ele pisa tudo, sobe na mesa, bagunça tudo. E como é que fica essa história? Não é? Então, como é que você entra aqui? Quem te chamou para você entrar? Né? Agora, quando há um chamado de Deus, né, irmãos? É aqui começa o negócio a apertar, né? Satanás, então, entrou, né, na presença de Deus, entendeu? Podemos ter a mesa do Cordeiro e podemos convidar aqui o homem diabo, né? Isto é, o homem, né, cheio de si, né? Tudo bem, ele pode entrar aqui na mesa, tal e tal, mas fazer bagunça aqui não, ele pode fazer as perguntas, né? Ah, tal, um homem rico, né, que nem Jó, tal, é um homem, né, que é justo e tal, porque ele é uma pessoa rica e tudo mais, é um homem preocupado com seus filhos e tudo mais, né? É, mas vamos tirar as condições dele. Então, os irmãos, vejam que a argumentação, o sentido, né, que está mostrando aqui o texto, né, é o homem na sua esfera material. Se ele tem bens, como é que ele vai se comportar? Se ele não ter bens, né, como que ele irá se comportar? Entendeu? Então, o diabo aqui está falando, é o homem provando o homem, de certa forma, né? É o homem investigando o outro homem diante de Deus, provando a criatura, né? É como uma criatura provando a outra criatura, né? É o homem testando o homem, né? É o homem diabo e o homem temente a Deus, né? Mas agora eu pergunto aos irmãos, o homem que é temente a Deus, né? E o homem que não é temente a Deus, faz alguma diferença? Faz alguma diferença, irmãos? Para o reino do céu, para a graça do Senhor, né? Não faz diferença, irmão. Pode ser um homem temente a Deus, isso o que procura, né? Dá até seu corpo para ser queimado, né? Ele procura fazer tudo bem, maravilha, ajuda seus filhos, né? Preocupado com a sociedade, procurado, né? Não vão falar palavrão, não vão fazer coisa errada, né? Existem pessoas assim, né? Super controladas e tudo mais, né? Mas se não tiver o amor, não adianta nada, entendeu? Então aqui eu estou vendo no espírito, né, o homem, né, investigando o outro homem. Em outras palavras, é o homem investigando ele na sua justiça, né,
e com recursos, e o homem investigando a sua justiça sem recursos materiais. O que é que o recurso material pode alterar, né, no homem, né, no homem natural, né, um homem natural. Então eu vejo aqui que Jó, como pregoeiro da justiça e tudo mais, ele não tinha uma casa disciplinada, né? Aqui que é o ponto meio nevrálgico da situação. Ele não conseguia controlar seus filhos, né? Ele podia pôr disciplina e falou, acabou essa história aqui. Não, fazer o banquete aqui, beber e perder a cabeça e falar coisas que não tem que falar e fazer o que não tem que fazer. Porque não sabe onde é que rola a festa, né? É como diz aquela musiquinha aí, desculpa baixar o nível, hein? Como diz aquela musiquinha famosa aí que tem aqui na rádio, né? Hoje vai ter festa no meu AP, né? É bom você aparecer, né? Vai rolar não sei o quê, né? E aqui não é AP, quer dizer, puxa, os recursos eu tenho, então vamos fazer a festa, né? O que é que vai rolar depois disso aí? Irmãos sabem que a festa do homem natural é assim, né? Começa tudo bonito, tudo bacana, né? Aquela mesa, né? Mas depois, irmão, o que é que vai rolando? O que é que vai rolando? O que é que vira o final disso, né? Choro, lamentação, tristeza, né? Lá vai Jó agora ter que arrumar toda essa situação. Chama seus filhos, vamos arrumar o que foi feito errado, né? Por que Jó não impediu isso? Por que não botou disciplina? Falou, acaba a festa aqui. O negócio é o seguinte, né? Vai fazer festa entre vocês, os irmãos, né? Mas festa, né, com sentimento controlado, nada de perder os controles. Olha, mano, que tá claro que estava rolando bebida, né? Tá claro que estavam se embriagando. Tá claro que eles estavam, né, provavelmente em orgias, né? A festa aí estava rolando feia, né? Então, uma atitude de Jó aí, né, como homem justo e tudo mais, né, não é ficar de braço cruzado, ele tem que descer a vara, irmãos. Pegar a vara, porque o pai que não disciplina seu filho, o que ele faz? O filho envergonha seu pai, né? Se o seu pai não colocar vara, envergonha. Por isso que Deus enviou o seu filho Jesus Cristo, para meter a vara no homem, entendeu? Para mostrar a justiça, para colocar ordem, né? E dizer, ó, aqui é assim, a justiça de Deus é essa, né? E acabou. O homem não tem vez e o homem tem que ficar calado mesmo. Quem fala é Cristo e acabou. Aqui é a mesa de Cristo e o homem não vai desmanchar, não vai fazer bacanal, não vai estragar, não. O negócio pode. Então Deus enviou seu filho para isso, irmão, né? Para que a justiça, né, seja colocada. E ele é fogo consumidor, né? E ele é exigente, porque ele morreu pelos pecados, né? Agora chega o camarada e fala, não, não morreu não, que a coisa continua do mesmo jeito, né? Comemos e bebemos, porque amanhã nós vamos morrer, e aí já era, né? Então vamos aproveitar agora, né? Vamos fazer o que dá na cabeça, né? E é isso que eles imaginam de nós, né? Esses irmãos aí acham que está perdoado, né? Que negócio é esse, né? Vamos comer e beber, porque amanhã morreremos, aí acaba o assunto. Então, pessoal, meu pai aqui é rico, né? Aqui então tá mais para o filho pródigo, né? Mais para os filhos pródigos, né? E um pai aqui também meio condescendente com as situações dos filhos, né? Que não é o caso do espírito, né? O espírito ele não é condescendente com o pecado. Ele não é tolerante com o pecado, né? Por isso que ele já resolveu a questão do pecado e está liquidado. Então não vem com essa do pecado aqui que Deus vai dar mole, vai ficar passando a mão. Não vai, não. Porque o espírito, né, irmãos, ele saca da espada, né? E mostra a realidade, a verdade, né? Então a verdade é uma disciplina, né? A verdade dói, né? Fale a verdade e você terá inimigos. Fale a verdade e os seus filhos vão ficar tudo emburrado, né? Fala as verdades e os seus filhos vão murchar. Fala as verdades e os seus filhos, né? Vai dizer, opa, as coisas do meu pai. E as coisas do meu pai não é para mim fazer esse tipo de coisa, não, né?
serem disciplinados. É o que eu estou vendo aqui no Espírito, né? Eu não sei se os irmãos estão vendo a mesma coisa até aqui, né? Até esse trecho, é esse o meu sentimento. Com certeza, irmão Marcos. Eu tinha falado você no início, antes quando o senhor não ouviu, exatamente essa parte, né, que eu falava da nossa mesa do Cordeiro, em que aqui a gente não tinha esse tipo de coisa. Fiz uma comparação entre o Velho e o Novo Testamento. E citava que no Velho as pessoas tinham que... Só que o senhor entrou na questão da casa, né? Da casa, a pessoa disciplinando os seus filhos, né? E essa realidade não acontece mais hoje, né? Os nossos filhos, até eles se tornarem maiores, né, eles já vão para os seus caminhos respectivos, né? Eles já fizeram a sua escolha e já estão seguindo os ensinamentos. Enquanto eles são menores, a gente tem responsabilidade sobre eles, né? Isso acontece. Eu tenho filhos também, né, maiores, né? Enquanto eles estavam debaixo da minha tutela, eu podia governar sobre eles, mas depois que eles já têm governança própria, né, segundo a própria lei, eles não moram mais com você, eles já estão... Então, mesmo que eles obedecessem a você, seria um caminho diferente, né? No tempo aí do Jó aí parecia um pouco diferente. Eles de repente dependiam das coisas do Jó, né? Parecia que era esse perfil, né? Hoje é um pouco diferente a conjuntura para nós, né? Então, por exemplo, os meus filhos não têm, vamos dizer assim, participação direta na minha casa, né? Eu não tenho ascendência sobre eles, né? Eles já são de maior, então é um pouco diferente. Mas a gente sempre se preocupa com os filhos, né? E ora por eles e fazia essas coisas enquanto no sistema religioso. Depois disso, a gente sabe que ele já tem a escolha própria e a gente só pede a Deus que Deus ilumine os seus caminhos e dê direção a eles para que eles se convertam de um mau caminho e venham para o bom caminho, né? Não me cabe mais discipliná-los, né? Quem cabe agora é a Deus discipliná-los, porque eles agora estão na mão do Senhor. Existe esse diferencial que é importante as pessoas perceberem, né? Porque ficam se culpando como pais, muitas vezes, irmãos, e querendo disciplinar os seus filhos adultos. E isso não é possível, né? Como a irmã Valdiza tinha colocado, a gente fazia uma série de coisas, orava pelos filhos, fazia isso para que Deus os convertesse, para que Deus tivesse misericórdia deles. Eles já estão encaminhados, eles são agora filhos de Deus, percebe? Enquanto estavam meninos, a gente os corrigia. Agora que já são adultos, eles têm que agir como adultos, né? E ter um comportamento honesto, íntegro, exatamente o comportamento que Jó tinha, né? Então eles teriam que seguir o bom exemplo da casa do pai. Todos têm o exemplo dos pais, né? Enquanto na casa dos pais. Mas depois que ficam adultos, eles têm que agir como adultos e não como meninos, não é verdade? E é o que acontece por demais por aí, né? E eu vou só até aí, tá certo? Vou só até esse pedacinho. Então, irmão, eu diria o seguinte, irmão Rodolfo, que os meus filhos, se querem fazer festa ou quiser fazer bacanal, que seja, estou dizendo bacanal no sentido de que não seja a festa espiritual, certo? Que eles possam fazer, mas faça com os bens dele, né? Com os meus não, né? Os meus recursos, o que eu tenho, se eu ofereço para eles, eles têm que usar isso de maneira correta, né? Porque foi eu que ganhei e estou entregando para eles administrar. Tó, isso aqui é para você. Agora, se você está usando mal isso que eu te dei, me dá de volta. Eu sou assim, né? Me dá esse negócio. Não. Eu não estou te ajudando, eu não te dou bois e tudo mais para você fazer festa e se alegrar com seus amigos, né? Então faça isso com você. Você vai lá, ganha o seu boi e vai e faz a festa, né? Mas eu não te dou direito a fazer isso. Foi o que o homem fez, não? Ele saiu do jardim do Éden, pegou os seus direitos, não é assim? Pai, me dá a minha parte. Olha só, irmãos.
ele se achou dono de que tinha a parte dele. Olha que interessante isso, né? Eu quero a minha parte. Aonde é que o homem achou-se, né, na prerrogativa de chegar para Deus como seu criador, né, pai no sentido criador, né, de exigir direitos? Entendeu, irmão? Não, eu tenho direitos, eu quero a minha parte. Peraí, mas quem é que implantou esses direitos, né? Quem disse que Adão tinha direito de sair do Jardim do Éden com coisas que Deus tinha criado, né, e colocado ele para administrar e viver aquilo? Eu estou fazendo essa pergunta, irmãos. Que direito foi esse? Se Deus deu para ele isso e falou, então vai, e deu o direito que ele reclamou, né? Eu vejo isso nesse sentido de que Deus também está querendo mostrar o pecado do homem, né? É tipo assim, ó, direito você não tem, né? Não tem, mas eu vou te dar porque você está exigindo e está pedindo, né? Então toma aqui, né? Mais ou menos isso eu estou dizendo, né? Porque as pessoas hoje, irmão, se apoderam das coisas, né, que Deus criou e fez, né, como se tivesse direito sobre isso. Entendeu? Eu mando na minha vida, né? Mas peraí, quem é que te deu a vida? Foi você que comprou? Como é que você tem direito sobre a vida? Entendeu? Claro que Deus te deu a vida, mas agora você está dizendo que você, né, tem direito sobre ela de fazer o que você quer fazer, porque Deus te deu, né? Agora você tem o direito de, sabe, de fazer o que você quiser. Aí eu vou pegar minha vida e vou matar, vou me suicidar. Por exemplo, dando um exemplo, né? Você tem o direito de fazer isso? Ah, não, Deus me deu minha vida, se eu quiser eu tiro ela, se eu quiser eu jogo ela fora, se eu quiser eu estrago ela, né? Aí fica essa primeira pergunta emulada aí, né? Teria o homem realmente direitos, né, de sair do Jardim do Éden carregado, né, com riquezas da parte? Teria ele direito realmente a herança, né? E sair e fazer festa com seus amigos, como ele fez, né? Banqueteou, fez festa, bagunçou, a ponto de perder tudo depois, né? Essa é uma pergunta. Teria ele esse direito? Câmbio. É verdade, irmão Marcos. Eu quando trouxe para a situação carnal, assim, a gente acaba trazendo para o nosso lado espiritual, né? Mas não pode, né? Tem que manter na situação espiritual. O irmão colocou muito bem isso. E na verdade, o que me veio ao espírito enquanto o irmão estava falando foi exatamente de que a impressão que dá, a colocação da linguagem bíblica nos leva a crer que o homem pediu ao pai e o pai concedeu e ele saiu de lá carregado. Mas na verdade me parece que é um saque, sabe, irmão? Me parece que o homem foi um grande saqueador dos bens do pai. É assim que eu vejo, sabe? Me parece o ladrão que vem para roubar, matar e destruir. Eu acho que foi aí que nasceu o diabo, tá certo, irmão? O homem veio e saqueou os bens do seu pai, né? O homem, como filho, né, saqueou os bens do seu pai e saiu do Éden carregado de riquezas. Exatamente na mesma figura que você vê no Velho Testamento, o povo chamado povo santo saindo do Egito carregado de riquezas da casa do Egito. Percebe? Então, a mesma figura eu vejo aí, percebe? Então, eu estou fazendo essa conotação, por quê? Porque me parece um saque. Eles saquearam os egípcios. Eles pediram emprestado e roubaram os egípcios. Essa é a questão. Pedir emprestado e levar e não devolver é roubo, irmão.
Da mesma forma que o homem chegou para o seu pai e levou as riquezas do pai, como se estivesse levando, né? Me dá a minha parte. Que direito tem? É exatamente a pergunta que o irmão colocou. Muito bem colocada. Que direito tem o homem de levar as coisas que Deus deu, como é o caso da própria vida, e dizer, bom, agora eu não estou satisfeito em ser homem, então eu vou fazer aqui uma operação sexual, cortar o meu, né? Aquilo que Deus me deu e implantar uma coisa lá. Ou então tirar os seios que me deu como mulher e agora dizer que eu sou homem. Que direito tem um homem de fazer isso? A vida não pertence a ele, é verdade, irmão. Muito bem colocado isso, eu vou só até aí. Mais um pedacinho. O homem não satisfeito em roubar a Deus, ele rouba também os seus irmãos. Pega, os escraviza, sacrifica, constitui uma nação, rouba os seus irmãos em impostos, em uma série de coisas, e se diz governante desse povo. E começa a botar leis e continua saqueando os seus irmãos. Percebe que toda a história humana é um grande assalto, é um grande roubo. As nações são ladronas dos seus, vamos dizer assim, dos seus filhos. A nação. Os governantes roubam o povo. É literalmente um roubo, é um assalto à mão armada. E você não pode discutir com eles, porque eles têm a lei e a espada sobre a sua cabeça. Exatamente como no Velho Testamento. Eu vou só até aí para não esticar muito essa questão, porque acaba se tornando uma questão, sai da linguagem do espírito e parece que é uma linguagem política, embora não seja. Porque todo esse contexto é o contexto humano no qual nós todos estamos inseridos, não é verdade? Então, mas no espírito o que salta aos olhos é isso, é um grande roubo, é um grande assalto, é uma história de um grande assalto, é isso que me parece, me salta aos olhos isso. Continua aí, irmão Rodolfo, o irmão tá com a palavra aí. Né? Tá bom aí, fala mais um pouco. As nações todas que nós conhecemos, né, elas foram constituídas a partir de tribos de homens, né, que saíram do Éden, né, que saíram, foram espalhadas pelo mundo, né, e essas nações começaram a guerrear umas contra as outras, percebe? Isso é história humana. Então, alguém começou ali a ser um líder de um determinado povo e aí começou a extrapolar esses direitos, né? Ele começou a estabelecer direitos para si como governante, né? Bom, já que é uma caçada que a gente vai fazer, o melhor pedaço é meu porque eu sou o governante, né? Começa assim. Então o homem isso se chama-se locupletar de vantagens sobre os demais. Isso como é que se diz assim? É querer sobrepujar em vantagens os outros irmãos, né? Então isso já é uma espécie de imposto, percebe? É um imposto. Eu sou o líder, então eu coloco aqui o meu imposto. O meu imposto é sobre a caça. Já que a gente está fazendo uma caçada ou uma pescaria, então na caçada a melhor caça é a minha, que vai abastecer a minha casa, percebe? E a melhor pescaria, os melhores peixes são para a minha casa, entendeu? Já começou a quebrar o princípio de que nós somos irmãos e que temos os mesmos direitos a toda a herança da terra. Isso daí, irmão, foi a grande mudança que houve em não respeitar os direitos da herança que era comum a todos os seres, e aí começou a enriquecer uma pessoa de cada vez. Por isso é que falta tudo na terra, quando existem muitas pessoas muito ricas e outras muito pobres. Ao passo que se todos partilhassem tudo, todos seriam muito ricos, totalmente. Então a falta de enxergar isso é que coloca os irmãos nessa condição, né, de guardiãs dos bens alheios e de enriquecimento ilícito com os seus irmãos. Estão todos roubando Deus, percebe? Então o dono da terra, que é Deus, que é o Senhor Jesus,
ele vai cobrar essas coisas de volta. Isso é inexorável, vai cobrar, porque a terra e tudo que nela há é dele, para compartilhar com os nossos irmãos, aqueles que estão no paraíso. Então, por isso, irmão Marcos, por isso que a gente chama você de irmão, a irmã Valdiza a gente chama de irmã, por quê? Porque entendemos que todos temos direitos iguais. Não adianta eu querer ser rico, irmão pobre, né? A irmã Valdiza, vamos supor assim, miserável na sua condição humana, e eu achar que está tudo muito bem, que está tudo muito bom, né? Eu sou os Estados Unidos, você é o Brasil, o outro é o Sudão, imagina? Então, essas situações que geraram isso é a condição do pecado, né? O pecado é esse afastamento de Deus e a preponderância da vontade do homem. Isso tudo veio a partir de Jó, olha que coisa, hein? A gente está com esse entendimento vindo a partir de Jó, mas isso começa lá atrás, no próprio Gênesis, tá certo? Eu vou só até aí também, não quero estender demais, porque fica parecendo mais política do que essa condição do espírito, né? Mas na verdade isso está misturado, tá certo? Está misturado até aí. Deixa eu aproveitar que estou meio inflamado aqui e fazer uma pergunta que o Rodolfo já no espírito respondeu, né? Mas vou fazer a pergunta para emular, né? Qual é essa herança que o homem reclamou como parte dele ser minha parte, né? Que herança foi essa que ele saiu do Jardim do Éden, né? Que direito é esse que ele reclamou, né? E que de certa forma ele parece que Deus falou, vai, pode pegar, né? Que herança foi essa que o homem pegou e saiu fazendo festa? Né? Que foi que o homem reclamou? O que é que ele reclamou e arrastou do Jardim do Éden com ele, né? E trouxe, fez festa com tudo isso, né? Qual foi isso? Que herança foi essa que ele reclamou? Eu vou até responder aqui para o irmão Rodolfo comentar, né? A herança que o homem reclamou, irmãos, o homem quis ser igual a Deus e tomar o lugar de Deus. Esse foi o problema, entendeu? Então, sabe qual foi a herança, irmãos? A herança é o seguinte: Deus era o abençoador, é Deus que abençoava o homem e tudo que cercava ele. E ele reclamou como herança ser ele o abençoador, o homem, entendeu? Então o homem saiu do Éden com essa autoridade, né, de falar, eu tenho agora a bênção de Deus e eu vou te abençoar. E ele passou a ser o abençoador do outro irmão, né? Passou ele a ser o abençoador. Então quando a pessoa diz, Deus te abençoe, né? Vem aqui que eu vou te abençoar. Exatamente, ele está usando, né, o recurso de Deus, a qual ele reclamou para ele, né, e passa a exercer, a fazer festa com esse dom de Deus. Porque o dom de Deus ele é o abençoador. E o homem passou a exercer esse dom de Deus, que é abençoar no lugar de Deus. Entendeu? Aí ele se tornou Deus, porque todo aquele que abençoa, né, que se torna abençoador, está tomando o lugar de Deus, porque o abençoador é Deus, né? Porque o homem de si mesmo nada tem. Então se eu chego, irmão Rodolfo, eu vou te abençoar, né? Fazendo isso, fazendo aquilo, ajoelha aqui, e vai acontecer isso, vai acontecer mais aquilo, e tal, né? E eu estou exatamente exercendo, né? E usando a herança que foi reclamada no Jardim do Éden, e que eu queria ser Deus, eu queria ser o abençoador, em vez do homem ficar debaixo da bênção de Deus, né? Ele queria tornar ele o abençoador. É isso que eu vejo no Espírito, irmãos. Então ele reclamou a parte dele. O que é a parte dele que ele reclamou? É o direito também de ser Deus, entendeu? De ser o abençoador. Juntou, né, os homens aqui no mundo e falou, bom, agora quem abençoa sou eu, porque eu tenho a herança de Deus, eu recebi de Deus, eu reclamei e Deus teve que me dar, está escrito aqui, e agora eu vou exercer isso daqui, vou colocar para funcionar, né? E vocês, né, vão reconhecer eu como abençoador me dando seus dízimos e me dando a sua oferta. Câmbio.
Perfeito, irmão Marco, perfeito entendimento. Que maravilha, porque o homem não consegue perceber isso, né? E tá tão engendrado, está tão colocado dentro de cada pessoa, que as pessoas não percebem o tremendo absurdo que é falar o Deus te abençoe. Porque Deus te abençoe coisa nenhuma, ele está sendo, entre aspas, pseudamente humilde, né, entre aspas, mandando Deus não abençoar, mas na verdade eu te abençoo, essa é que é a palavra. No fundo, quando você diz Deus te abençoe, você está se interpondo no lugar de Deus. Então você está passando por Deus, quer dizer, está roubando o direito de Deus de ser o abençoador. Você está tomando esse lugar. Então o absurdo do homem está justamente nisso. E a gente vê isso na maior cara, as pessoas, aquilo já se tornou uma espécie de default, né? Uma coisa comum. Então o homem chega e diz, Deus te abençoe, irmão, Deus te abençoe. Até pessoas mesmo na religião, você vê irmãos nossos, né? Aí chega para um pastor da igreja e diz, Deus te abençoe. Olha só, substituindo também. Se ele entende que o pastor vamos dizer, hierarquicamente está acima dele, como é que ele se locupleta? Aí ele bota Deus na história para ele se diminuir, entre aspas, para poder abençoar o outro. Então, isso daí é uma falsidade ideológica, né? Isso literalmente é falsidade ideológica. Está passando-se por uma coisa sem ser e exercendo um direito que não é seu. É assim que eu vejo, só até aí. Então, o pastor está orando e está falando, eu te abençoo, irmão, não é assim? Está abençoando. Aí o irmão recebe a bênção, né? Ele vem pagar o dízimo, né? Então, diz, pastor, eu estou te abençoando, isto é, eu estou te retornando, né? Nessa forma, né? Eles dizem isso claramente, irmãos. Vem aqui, eu vou orar por você, né? E depois você não esqueça de abençoar a igreja, entendeu? É normal isso. Eu vi isso aí um fim de semana retrasado, né? E eu vi da boca de um pastor exatamente isso, né? Puxa, eu abençoei aquela irmã, orei por ela, jejuei e tal. Ela recebeu a bênção. Só quando ela veio trazer oferta, ela não trouxe uma justa retribuição. Quer dizer, e o fato de não trazer uma justa retribuição, ele não abençoa a igreja. Então, a obra de Deus fica prejudicada, porque a gente abençoa a pessoa e a pessoa não abençoa a obra, né? Então, como é que fica? A pessoa se torna ingrata, né? Uma pessoa ingrata, né? Porque a gente abençoa ela, né? E ela não deu retorno. Porque o mundo funciona assim, irmão, tá? Eu dou, você recebe e você me dá o retorno, né? Esse é o negócio, né? Eu te dou isso, você com isso, né, se beneficia e também você paga, retorna, né, a bênção, entendeu? Então, o fato de dizimar e ofertar, né, é uma maneira de você abençoar a igreja, né? Você está abençoando todo o sistema, né? Está abençoando o pastor, está abençoando tudo, né? E a igreja precisa de banco, precisa pagar luz, precisa pagar tudo isso. Então, se eu orei, abençoei, Deus te deu um emprego, né? Nada mais justo que agora, nada mais grato do que você vir, né? E trazer a oferta para a igreja, para comprar os bancos, luz, para a gente continuar abençoando. E mais gente ser abençoada, né? Assim a obra vai crescendo, essa obra de abençoar vai crescendo e se torna, né? Um circuito fechado, né? A gente abençoa, você é abençoado, você, depois de abençoado, abençoa a igreja abençoa o outro abençoa a igreja, e assim a igreja vai ficando forte, né? Uma forte igreja abençoadora, né? Câmbio. O importante é saber como é que rompe isso, né, irmão? Porque a preocupação daqueles que estão no espírito é romper com esse paradigma horroroso de continuar abençoando. E como é que a gente faz? Saindo desse contexto. Saindo do contexto da bênção e do abençoador. Porque agora nós estamos em Cristo. E Cristo é o verdadeiro abençoador. Então nós rompemos com isso. E aí esses pseudo-abençoadores vão ficar à míngua. Porque só Cristo abençoa agora, não é? E como é que eles vão cobrar de um espírito uma coisa que realmente eles só querem sustentar na carne? Eles estão roubados, né? A Babilônia vai cair, né, irmão?
Esse é o princípio que a gente vê a partir daí. Esse é o princípio restaurado de Deus. Derrubar a Babilônia para que ela caia, para que ela pare de poder abençoar, entre aspas, porque não está abençoando nada, porque ela está, como é que se diz? Seriam filhos adotivos dele, né? Ele não fez filho em nenhuma esposa, né? Mas ele se locupleta em ter um monte de filhos, né? Exatamente assim, né? Essa é a figura do pai, pastor, ou padre, ou o nome que você der, né? Porque ele não é pai de ninguém, mas ele está passando por. Então ele é um pai falso, né? É uma falsidade ideológica, conforme eu disse antes. Então, para quebrar esse paradigma, tem que romper com eles. Então, vai pedir bênção? Pede ao abençoador. Quem é o abençoador é Cristo. Então, essa linguagem eles até usam. Ah, mas você vê na igreja, vem em busca da bênção, mas não vem em busca do abençoador. Porque o abençoador, eles se fazem passar pelo abençoador. E, novamente, a falsidade ideológica do homem. Ele continua dizendo que ele é Deus. Não é? Ele continua dizendo que ele é Deus. Mas quem é Deus? Na figura do padre, do pastor, do líder religioso, do guru, do zri, né? do nome que quiser ali. Mas, na verdade, está passando por Deus. E não é Deus. Então, é anticristo. E nós, Dom Rodolfo, e nós como Cristo de Deus, Cristo em nós, como é que nós abençoamos os irmãos? Porventura não é com o pão que nós repartimos? Como diz Paulo, né? A bênção que abençoamos os irmãos, porventura não é o pão que nós repartimos? É isso que nós estamos repartindo aqui, nós estamos abençoando os irmãos, não é? Quando o irmão Rodolfo reparte aquilo que o Espírito deu para ele, né? Ele está abençoando o outro irmão. Essa é a bênção de Cristo, né? Porventura não é essa? É o pão que nós repartimos, né? O pão vivo do céu, né? Nós abençoamos os irmãos com esse pão, né? Não é abençoar fisicamente ou materialmente falando, né? A bênção de Cristo é exatamente o pão que nós repartimos. Nós estamos aqui numa mesa, né, irmãos? Abençoadora, né? Porque quando o irmão recebe uma revelação do Espírito de Deus, né? Todos nós recebemos a todo instante, né? E quando nós repartimos esse pão, né? Nós estamos abençoando os irmãos, né? Essa é a bênção, não? É o pão que nós repartimos. Essa é a bênção de Cristo, né? Agora, a bênção de Deus para Cristo é o seguinte, tudo é seu, né? E tudo foi criado, né? Para a tua glória, né? Se bem que o filho depois fala, pai, né? Toda a glória é tua. Ele reconhece, né? Ele reconhece que a glória vem de Deus, não é dele mesmo, né? Foi Deus que lhe deu, né? Ele reconhece isso na sua oração, dizendo, né, que é uma glória que ele tinha antes com o Pai, né? E que o Pai agora lhe dá e ele reparte com os irmãos, né? E ele fala, Pai, né? A glória que tu me deste, que eu tinha contigo antes da fundação do mundo, né? Antes da criação do mundo, né? Agora, Pai, eu quero que eles tenham a mesma glória, né? E ele nos repartiu essa glória, né, irmãos? E nos deu isso. Que interessante, né? Nos deu essa glória. Pai, glorifica o teu filho, assim como o teu filho tem te glorificado, né? E nós aqui, irmãos, temos que também, né, que recebemos essa glória, né, glorificar, né, irmãos, a Deus, né, pelo intermédio do pão que nós repartimos, né? E os irmãos são participantes da glória, né? Que é essa obra de salvação, né, irmãos? Então é muito maravilhoso isso, né, irmão Rodolfo? Essa é a bênção que nós abençoamos, né? E não há por que cobrar alguma coisa material do irmão Rodolfo, do irmão Marcos, né? Não há como nós chegar na sala, irmãos, agora, né? Os irmãos vão ter que nos ajudar e tal, né? Porque o aplicativo, né? Tem isso, tem aquilo, né? Quem é que fez esse aplicativo Zelo? É uma pergunta, né, irmão Rodolfo? Quem é que fez esse aplicativo Zelo e está gratuitamente para a gente usar? Eu não paguei nada. Né? Eu só baixei aqui o negócio e não estamos usando. Eu não sei quem é que paga, né? Eu não sei, mas está aqui, né? E eu vou cobrar dos irmãos alguma coisa? O irmão Rodolfo vai cobrar?
Não é verdade, irmão? Pelo contrário, né? Nós estamos aqui exatamente para dar, né? Então, o verdadeiro pastor não é aquele que cobra, né? É aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. Câmbio. É verdade, meu irmão. Esse é Cristo em nós, né? Ele compartilha, né? E fica triste na medida em que a gente ensina essas coisas aos homens, né? E os homens continuam agindo na total mesmice das coisas. Eles querem continuar a repetir os mesmos erros continuamente, sem parar. Inclusive, a gente fica triste vendo até amigos nossos, parentes nossos, que já entenderam aquilo que a gente está dizendo e continuam na mesmice. Isso dói demais, irmão, porque a gente está vendo as pessoas terem uma vida ruim. É só eles olharem para a vida delas. É simples assim, eu falo para isso. Eu vivo no céu, eu vivo no paraíso. A sua vida não retrata o reino. Amigos, e a vida deles é um inferno, irmão. É um inferno. E não é um inferno por uma questão só financeira, ou só isso, só aquilo. Não, por todas. Pode avaliar. A vida material deles é ruim, a vida espiritual deles é péssima, a vida secular, inclusive a vida emocional. Porque eles têm as emoções totalmente descontroladas, não sabem o que fazem. Eles não sabem se vão para a direita, se vão para a esquerda, entendeu? Não põem limites nas pessoas, não põem limite nos filhos, não põem limite nas esposas, não põem limite nos seus familiares, nos seus amigos, nada. Não tem limite, irmão. É totalmente descontrolado. Então são emoções descontroladas. Vida descontrolada, então é vida infernal. Por quê? Porque continua teimosamente mantendo aquela condição. Já despertou, já teve como é que diz assim, o limiar do entendimento, irmão. Já teve, mas continua teimando em repetir as coisas do sistema religioso. Continua teimando em repetir, continua mandando a bênção para todo mundo, continua postando coisas, e no entanto a sua vida retrata um verdadeiro inferno de tudo, de emoções, vida espiritual, vida natural, tudo, irmão, tudo, uma porra. E isso dói no nosso coração, porque a gente já falou como Cristo para cada um deles. A gente já procurou despertar o entendimento. Eles dão razão a nós, irmão, mas continuam fazendo a mesma coisa de antes. Isso dói muito, é por isso que o espírito geme com gemidos inexprimíveis. Geme mesmo, geme dentro de nós e em nós. Porque eles não retratam aquele Cristo que Deus sonhou para cada um deles, não é verdade? Como a gente está querendo que Cristo seja gerado em cada um deles, para que eles possam obter o céu na terra como nós chegamos nisso. Entende? Então a pessoa fala assim, mas aí você acha que toda a sua vida é uma maravilha? É uma maravilha. A minha vida é uma maravilha. Mas você não tem nenhum tipo de aflição? Tem algumas aflições da carne, como todo mundo tem, porque o próprio Cristo disse, na vida tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Agora a pessoa, ela não vence o mundo, ela continua numa guerra que ela não sabe nem contra quem, nem contra o quê, continua escrava do sistema religioso, político e tudo mais, então a vida dela é um inferno. E a gente ensinou como sair disso, e elas entenderam, mas não querem mudar-se. Isso dói muito no nosso coração. São os filhos de Jó, né, irmão? Eles continuam a praticar a carnalidade, né? Eles continuam a praticar esses banquetes. Eles continuam, entre aspas, a querer abençoar os homens fazendo o papel de Deus. Então, continuem assim e continuem tendo uma vida infernal. Porque a consequência do pecado é a morte. Então, isso não tem jeito. E essa é uma mentalidade pecadora. Então, é pecado, irmão. É iniquidade. Porque saber do erro e continuar na prática do erro é iniquidade. E iniquidade é pecado. Verdade, irmão Rodolfo. Concordo com o irmão. E ainda conto uma experiência para os irmãos, né? Há muito tempo, alguns tempos atrás, aí eu ajudei a fundar várias casas de recuperação de drogados e viciados, né?
E a gente sempre trabalhou esse tipo de coisa. Mas o que chama atenção nisso, irmão Rodolfo, a maioria das pessoas que ficavam indo para as cadeias, presos, drogados, viciados, são filhos de pastores, né? São filhos de famílias tradicionais, né? Que foram criadas ali na Bíblia, tudo, né? Nessa situação tremenda, né? Olha que coisa, irmãos, a maioria... É triste falar isso, né? Mas a maioria desses, né, dessas crianças, desses adolescentes, né, que a gente corria atrás e para salvar eram filhos, né, de grandes líderes mesmo, de líderes, de pastores, né, de pessoas que deveriam dar o exemplo, né, mas a casa deles estavam destruídas, né, e a gente corria para salvar, né, mas eles eram os principais, normalmente, como é hoje ainda nas facções, né, nas liderança do tráfico e tudo mais, a gente vê que são pessoas, né, filhos de crente mesmo, oh, minha mãe é crente e tal. Uma vez aconteceu um assalto desse, né? O camarada foi assaltado, aí foi uma experiência, né? Foi assaltado e chegou uma hora o camarada, não, pelo amor de Deus, né? Eu sou crente, não sei o que e tal e tal. Eu só sei que Deus encheu ele de alguma palavra, né? E ele conquistou o coração do assaltante, a ponto que o assaltante até ficou emocionado, né? Até chorou e disse, né? Pois é, eu sou filho de crente também, tal, tal. Mas tá tudo limpo, pode ir embora, vai embora e tá tudo limpo aí, nós não vamos te assaltar não. Pode ir, não vamos querer nada seu não. E contou a história que ele também, né, era filhos, né, ele era filho de pais que eram pastores, obreiros, né, e vai embora, não vou te soltar, não vou te levar nada, você está livre dessa, né. Interessante, né, moça? Isso foi uma experiência pessoal que eu tive, né, então, isso aí confirma como o Rodolfo tem falado aí, câmbio. O ponto que a gente queria ressaltar realmente no livro de Jó não era ler o livro de Jó todo e discerni-lo todo, embora possamos fazer isso a qualquer momento, né? Mas o objetivo era essa parte introdutória, né, de Satanás no meio das pessoas, né? E o irmão, no espírito, colocou muito bem essa questão, mostrando, né, que Satanás ali era o homem mau que existe dentro de nós, era o homem do Éden, é o homem que saiu do Éden, né? E esse homem que saiu do Éden nada mais é do que todos nós, né? Todos nós, ainda não nascidos do Espírito, certamente, porque isso é o que foi perdido lá, né? Essa conexão com o Espírito, né? E que hoje o homem teima em não retornar, né? O homem teima, mesmo sabendo de que o único caminho que tem para ele é a reconciliação com Deus, ele não recebe o perdão. E ele não recebendo o perdão, ele continua escravo do pecado. Ele continua escravo do pecado, porque ele não quer receber o perdão de Deus. Mas o perdão já foi liberado. Está lá em Coríntios dizendo que nenhuma transgressão mais é imputada sobre o homem. Mas você não recebe isso no seu coração? Ah, eu não recebo porque preciso disso. Você não precisa nada, irmão. É só crer. Que história é essa que precisa disso? Ah, mas a minha vida está assim, está assado. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o mais é acrescentado. É simples, a palavra está dizendo isso. Por que você não acredita nela? Eu não acredito. Então, se você é incrédulo, não entra no reino. É verdade. Não nasce de novo e não entra no reino. E não é batizado no Espírito Santo. Não adianta dizer lá que está falando balabalá, churicanta, porque não é nada de tudo isso é engano, né, irmão Marcos? Então, infelizmente, não está no reino, não. E não está salvo. Na mente, né? Para ter uma vida espiritual, uma vida natural, vivendo o céu. Isso realmente não terá. Estou aproveitando aqui que no gatilho aqui, mas desculpa aí ser mais rápido que muitos irmãos, mas é isso mesmo, Rodolfo. Acredito que essa primeira parte aí essa introdução já tá boa, né? Já deu, podemos entrar na segunda parte, que é exatamente quando o homem comparece diante de Deus e Satanás também junto, né?
Olha aí, os dois vão comparecer e aí então começa o debate, digamos assim, né? Aqui aparece a situação e dá pra gente discernir. Tá bom a coisa aqui, Jó aqui, gostei, bom, acho que vai render muito aqui no espírito, né? Nós podemos talvez ir para a segunda parte aqui, né? Que é do verso 6 em diante, né? Quando então mostra a outra parte do texto, né? O dia que os filhos de Deus vieram se apresentar diante do Senhor e também Satanás veio entre eles, né? Então vamos ver que há dois tipos de homem, né? Os homens temente a Deus, né? Que temiam a Deus e sabiam que tudo vem de Deus e que tem uma responsabilidade, né? Então eram filhos nesse aspecto, né? Esses filhos de Deus aí são criaturas de Deus, né? Esse é o sentido, né? Tanto é que os homens usam até hoje, todo mundo é filho de Deus, né? Na prática natural falando, sim, né? Porque todo homem foi criado por Deus e vem de um único homem, né? Muito bem, mas filhos de Deus, né, com respeito ao Espírito, não são todos, né? Aí que está a diferença. Mas agora os filhos de Deus e o diabo comparece diante de Deus, né? E nós vamos ver aqui um tribunal, né? Nós vamos ver agora as prerrogativas, né? Dos dois homens, o homem justo, né? Temente a Deus, né? E tal, e o outro diabólico. É o outro que é o homem, é o diabo, né? É o outro homem que não tinha dinheiro, né? Ele não tinha os recursos de Jó, porque Jó tinha tudo. Ele só ia na festa, né, junto com os filhos de Jó, né? E gastava junto com eles, né? Mas esse é o diabo, na verdade, né? E também, né? Como nós vamos dizer, né, irmãos? Existe o diabo, né, que está lá com uma lança atacando todo mundo, e existe o diabo que está com uma Bíblia também atacando todo mundo. Em outras palavras, né? Tem diabo de terno, né? E tem diabo esportivo, e tem diabo também maltrapilho, né? Ele tem todas essas configurações, né? Mas no final todo homem é mau, seja ele um homem justo, bom, bacana, né? Como nós encontramos na sociedade. Tem outros com vidas medianas e tem outros que são maltrapilhos, né? Que estão na rua, sem casa para morar, sem nada. Mas quando você compara esses dois homens, pega o rico e o pobre, né? É a mesma coisa, irmãos, né? É, o orgulho dele, isso eu estou dizendo porque a gente conviveu tanto com os homens, né? A gente conhece o homem, a gente sabe que é no coração do homem, né, irmão? E nessa correria, como a gente foi pastor no sistema, né? A gente sabe que o homem lá, maltrapilho, sem casa, sem nada, sem recurso nenhum, né? Ele é tão orgulhoso quanto o homem que é rico, né? E acha que é justo diante de Deus, que é perfeito, né? E que faz o bem para as pessoas, né? No final, ele para Deus é a mesma coisa, né? Não tem diferença do sem teto com aquele que tem teto. Para Deus é o homem do mesmo jeito, né? Pecado é pecado, não tem pecadinho, pecadão, pecado médio, né? Não existe isso, né? O pecado é um só, né? Não tem o pecado, né? Grande, pequeno, médio, né? Isso é coisa humana, né? Lá na lei havia, então, uma medida de pecado, né? Mas Cristo, ele só tem uma estatura, né? E a estatura que Deus quer é essa que nós vamos chegar. Se não estamos na estatura certa, irmãos, né? Deus, sem dúvida, nos levará a essa condição, né? Essa é a vontade de Deus, né? Que nós alcançamos a estatura de Cristo. Agora, enquanto você não tem a estatura de Cristo, né? É aquilo que o Rodolfo diz, você tem que vencer o diabo, né? Você tem que resistir ao diabo, vá resistindo. Vencer não, né? Resistindo ele, resistindo, porque quando você resiste, você está vencendo. Como ele já foi vencido por Cristo, né? Então nós somos mais do que vencedores. Como é que nós tornamos mais do que vencedores? Quando nós resistimos o diabo.
Você resiste o diabo, Cristo cresce em você. Você resiste o diabo, Cristo cresce em você. Até uma hora que você chega à varonilidade perfeita, né? A estatura da medida que Deus quer. Então o diabo aí está ali, cuidado, né? Câmbio. Pois é, irmão Marcos. Mas o grande problema dos irmãos é esse: querer crescer na graça e na sabedoria dentro da religião. É por isso que o Pai diz em Apocalipse 18:4: saí dela, povo meu, para não ser contaminado com os seus pecados, nem ser participante dos seus castigos. Gente, isso está claríssimo. Mas é nesse ponto, irmão, que eu volto a insistir. A gente fala com vários irmãos, a gente tem falado com muitos, e eles estão entendendo, irmão, mas eles não saem da prática. Parece aquela história que diz, que tem um ditado popular que diz: o uso do cachimbo deixa a boca torta, né? E a prática da religião deixa o homem doente. Então ele continua doente da mente. Ele está com a mente doente. Então ele vai para a religião de novo para querer aliviar a sua mente, para querer aliviar, né? Aliviar alguma coisa que a gente não sabe o que é. Eles precisam demais uns dos outros. Para quê? Se você tem Cristo, você tem tudo, você não precisa dos seus irmãos. E a gente fala e a pessoa não acorda, irmão. Esse é que é o problema. Esse é o vinho da Babilônia, está embriagado. Precisa sair desse porre. É um porre, irmão. A pessoa não sai do porre. E aí, não saindo do porre, continua seguindo homens. Não, mas o moço ali, ele tem uma prática boa, ele está fazendo comida para os outros, e aí vai dar lá para os mendigos. O outro ali está fazendo, cortando unhas, fazendo cabelo e não sei o quê. E esse homem está escravizando você, criatura. Ele continua fazendo coisas para lhe escravizar. Sabe, irmão Marcos? E eu, como são filhos de Deus e são meus irmãos, eu pego a vara e meto a vara mesmo, irmão. Eu não tenho esse negócio de, não, eu vou ouvir o irmão sem corrigir. Não, senhor. Eu meto a vara. Pode ficar chateado, pode ficar triste, zangado comigo, eu não quero saber, irmão Marcos. Eu disciplino, eu meto a vara mesmo, mostro que está errado. Aí a pessoa briga comigo, sai porta fora, faz malcriação, diz que não vai, não volta, mas volta, porque sabe que Cristo está no lugar. Essa é a questão, irmão. A pessoa sabe que está fazendo errado, mas tem aquele vício do pecado dentro de si. Aquilo é vício do pecado. É o vício do pecado. Continua fazendo as mesmas coisas erradas, as mesmas práticas, sejam elas, como é que se diz assim, religiosas, sejam elas naturais, sejam elas dependências emocionais, ou seja o que for, mas continuam presos, amarrados. Isso daí significam cadeias. O nome disso chama-se cadeias. As pessoas estão presas por grilhões a coisas psicológicas, a dependências emocionais, de ficar indo num lugar para receber. Ninguém sabe o que ele está indo receber. Porque ele tem tudo, ele já recebe a palavra, ele já se alimenta de uma fonte correta, de uma fonte limpa, onde a comida é boa, a comida é pura, na mesa do cordeiro. O que ele vai fazer na religião onde ele vai comer pedra misturada com pão? Me diga uma coisa. O que o moço vai fazer naquele lugar? O que a senhora vai fazer naquele lugar? Entende? Eu não consigo conceber isso. Porque quando eu rompi, irmão, eu rompi de uma vez por todas. Eu não fiquei, como a minha esposa outro dia me perguntou, mas não dá para a pessoa parar de fumar aos poucos? Bom, eu já fumei. Eu já fui fumante no passado. E como é que se rompe com o cigarro? É de uma vez só. Como é que se rompe com a bebida? É de uma vez só. Não, eu vou parar de fumar aos poucos. O que é isso? É masoquista, irmão? Porque não dá para parar aos poucos, não. Ou para de vez, ou não para nunca. Então,
tem que romper de uma vez, irmão. Então, esse tipo de coisa, com a religião, com as coisas do pecado, elas são rompidas de uma só vez. Não dá para ser meio bonzinho, meio mal. Aí continua na condição do pecador, que continua carente da glória de Deus, porque tá na situação de carência, irmão. Quem está em Cristo é autossuficiente porque Cristo é o dono de tudo. Mas quem não está em Cristo é carente da glória. Por que é carente? Porque está no pecado. Então quem está no pecado é carente da glória. Percebe? Eu vou só até aí para não alongar muito essa fala, mas em síntese exatamente isso que acontece com os nossos irmãos. E isso nós choramos com gemidos inexprimíveis. Entendeu? A pessoa pensa que está fazendo uma prática saudável e ela está contribuindo para o pecado delas, dos irmãos que estão lá querendo se locupletar de vantagens, seja financeira, seja psicológica, seja de que natureza for, mas continuam exercendo o papel do diabo sobre os irmãos. E eles não se tocam nisso. Isso é muito triste e doloroso para nós outros aqui. Amém, irmão Rodolfo. Estou em pleno concordância, né? Como é que se rompe com o pecado? É de uma vez. E como é que faz isso? Crendo. Quem crê está salvo. Rompeu, né? Não tem como. Será que existe, um Rodolfo, crer pela metade? Câmbio. Os irmãos estão reinventando o crer, né? Eles creem parcialmente, né? Porque entendem o que a gente diz, concordam com o que nós dizemos, entendem perfeitamente aquilo que está falando. Quando tem dúvida, ainda pergunta e nós esclarecemos. Aí eles sabem a verdade, já conheceram a verdade. Então o que falta para crer? Não falta. Não está faltando nada. O que está faltando é sair do vinho da Babilônia. É dizer, fazer que nem Dom Pedro, laços fora, soldados, independência ou morte. E pronto, irmão. É simples assim. Não tem outro jeito. Ou você se deslança do pecado, ou você vai continuar pecador e carente da glória de Deus. Então não adianta querer largar a religião aos poucos. Ou você larga de uma vez, mas eu preciso muito da companhia dos irmãos. Você tem na mesa do Cordeiro, vá para a mesa do Cordeiro que você encontra os irmãos ali. São outros irmãos, mas são irmãos. Aquele que você diz que é seu irmão, ele não é, porque ele não olha para você como um Cristo. E pelo visto você também não está olhando para o seu irmão como um Cristo, porque se tivesse você já tinha se liberado disso. Percebe, irmão? É uma coisa que é viciante. O pecado é um vício. Eu percebo que o pecado nesses irmãos é um vício. Eles estão no vício do pecado. Eles não conseguem se livrar. Entendeu? É uma dependência emocional, é um vício. É uma dependência material, é um vício. Então, eles não conseguem largar os maus hábitos que tinham. Então, quem não consegue largar o mau hábito do cigarro, jamais vai deixar de ser fumante. Quem não larga o mau hábito da religião, jamais vai deixar de ser religioso. Não chega a Cristo. É difícil, mas essa é a realidade. Amém, irmão Rodolfo. E a todos os irmãos que estiveram na sala, né? Cris Honorato, Didico, irmão Jorge aí. Saudades, irmão Jorge. Irmão Zé Leite, irmão Luciene. Tô vendo por aqui, né? O Mário, irmão Silvio, nossa irmã Valdiza, né? Grande cooperadora. Amém, irmãos. Graça e paz a todos vocês. Uma ótima noite no dia de Cristo. Graça e paz seja com o espírito de todos, amém?